Então, o objetivo, né, desse nosso debate é a gente discutir estratégias, tecnologias, boas práticas para maximizar a produção da usina fotovoltaica, da geração fotovoltaica. E quando a gente fala em maximização de produção, a gente está falando em minimização de perdas, né? Como a questão ali, né, que o Maurício colocou, dividindo em dois tipos de perdas. Uma é a perda do tipo de captação, né, que a gente pode considerar perdas por mismatch de módulos fotovoltaicos, perdas por sujidade nos módulos fotovoltaicos, né, acúmulo de sujeira, depois a degradação e problemas com pontos quentes e outras questões dos módulos, né, vários tipos de degradação que existe no módulo, né. E também dá para considerar na perda captação perdas porque o inversor ele não está absorvendo a potência, porque o inversor está aquecendo demais e está reduzindo a sua injeção na rede, então está reduzindo a captação também do módulo, né? Está saindo da máxima potência. Ou porque o inversor está com um limite, está chegando no limite de sobretensão lá em 110 e começa a reduzir a potência ativa ou corta a geração para não passar do limite e não desconectar, né? Tem várias opções, várias questões aí que pode colocar. E daí que pode entrar os híbridos, talvez, né? Caso de zero grid também, né? Que daí também, quando não pode injetar, né? E também outro tipo de perdas é a perda de conversão, que é dos próprios conversores CCCA, se tiver dos MPPTs ou até dos otimizadores, perdas dos otimizadores, e perda nos conversores do tipo CCCC e o CCCA, né? Que é o inversor. Né? E até do inversor, nem sempre a eficiência que está no catálogo exprime exatamente como o inversor vai se comportar. Tem as perdas, às vezes, sob temperatura, essas coisas assim, né? Então, até eu gostaria de ver os comentários de vocês, como os inversores podem reduzir perdas da captação, por exemplo, né? Primeiro ali o Carlos, a questão até dos híbridos, né? Como que os híbridos podem fazer aumentar a geração fotovoltaica. Bom, obrigado, Lucas. Bom, primeiramente eu não sou técnico, né? A gente tem toda a parte de engenharia, minha parte é bem mais a comercial, mas eu vejo que, num primeiro momento, essa questão da questão do dimensionamento, né? Eu acho que o que a gente tem visto um pouco no mercado, né, você define um dimensionamento, né, e depois aquilo não acontece. Né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, é o bom dimensionamento, né? O perfeito dimensionamento, seguindo todas as normas que têm que ser feitas para ter essa geração. Então, isso no primeiro momento. Né? E na questão dos híbridos, eu vejo que vem solucionar bastante essa questão das perdas, né? Como você falou. Então, às vezes, você não quer injetar para a rede, você já direciona isso para as baterias e vai ser a grande solução, não todas as soluções nisso, mas vai ajudar muito nessa questão aí dessa maximização. Uhum. Tá. Maurício, uma questão interessante em relação à SolarEdge, né, que trabalha muito com os otimizadores e tem microinversor também, né? Não. Qual é a vantagem que você considera dos otimizadores em relação aos microinversores? Tem vantagem porque vai ficar embaixo do módulo, vai ter calor, não tem perda aí por temperatura? Como é que funciona? Legal, Lucas. Ótima pergunta. E a apresentação ela é curta, né? Tem muita coisa para a gente abordar de cada tema. Quando a gente fala das perdas, e tanto do lado dos módulos quanto dos inversores, a gente sempre faz esse paralelo. E a SolarEdge ela optou por uma tecnologia diferente. Eu costumo dizer, eu gosto muito daquele slide que eu mostrei, no qual a gente compara como é a topologia do inversor, que eu faço o CC, né, o MPPT, e também a conversão CCCA. E a SolarEdge ela decidiu separar os itens entendendo que é o melhor dos dois mundos. Né? Então já existia inversor string, já existia microinversores, cada um tem suas características na sua topologia e limitações, assim como qualquer tecnologia. E a SolarEdge entendeu que o melhor cenário seria separar. Então, nosso conversor CC, né, então o que ele faz no telhado, o MPPT, a eficiência dele é super alta, 99,5%. Então você tem muita pouca perda. Né? E quando a gente fala de perda, basicamente a gente sempre está falando de temperatura. Né? Então, o que eu não estou convertendo, normalmente eu estou aquecendo. Então, quando a gente fala, principalmente nessa questão, acho que um ponto de atenção dos microinversores, né? Assim, eu sou totalmente a favor de MLPE. Eu acho que quando a gente fala dos painéis de segurança, o primeiro passo, quando a gente migra para o MLPE, já é um reconhecimento que a gente tem que pensar numa tecnologia que vai trazer um benefício. Né? Então, segurança é algo que não tem que colocar na mesa para discussão. Ela é o primeiro passo, tem que ser seguro.
E aí tem que ser eficiente. E aí a gente vai falar então das tecnologias. E o microinversor ele vai estar lá numa condição bem adversa, fazendo conversão no telhado, no qual a temperatura não é controlável. Então, um sistema no Nordeste não é igual a um sistema em São Paulo, que não é igual a um sistema no Sul. A gente tem diversas características, tirando que depende da altura do módulo, o vento que tem na região. Então, são vários fatores que é difícil controlar e isso vai penalizar, sim, a performance. Então, eu recomendo muito avaliar os dados técnicos, né? Esperando que eles sejam verdadeiros, de fato, né? Porque a gente tem várias experiências que às vezes ele não condiz, mas procurem as informações, procurem os gráficos de derating dos fabricantes, procurem a temperatura ambiente que ele pode operar. Normalmente você vai identificar que ele tem grande impacto e não achem, né? Então o software de simulação ele é um bom norte, mas ele não é um mago, ele não consegue prever todas as variáveis que podem acontecer de forma dinâmica. Então quando você pega um dado meteorológico, ele é calculado ali geração horária, né? Por exemplo, PVSys, quando você faz uma simulação horária. Então ele vai subestimar os efeitos da temperatura, vai subestimar o clipping, então tem outros fatores que já vai diminuir um pouco. Então toma esse cuidado. É importante a topologia entender que essas diferenças vão pesar não só no preço, mas sim na geração que você realmente está entregando para o cliente. E, né, a gente fala temperatura, sempre faz uma relação também com o tempo de vida do sistema. Né? Por mais que a garantia às vezes cubra, será que o equipamento vai aguentar mesmo naquelas condições? Então são fatores aí a analisar no 360. Tá? Então performance, troca de calor, isso tudo vai influenciar bastante, principalmente no MLPE. Outra questão que aqui para o Gabriel, tu colocou da questão de integrar dados, né, basicamente. E, claro, quanto mais dados a gente tiver, mais a gente consegue ter essas informações para identificar problemas e fazer uma reparação, né, limpar módulos, alguma coisa assim, né, que possa melhorar a performance geral de produção. Né? Mas uma questão não basta somente integrar, né? Tem que ter a questão da inteligência. Né? Como é que vocês trabalham nessa questão da inteligência no processamento desses dados para fazer indicações a partir disso? Isso é realmente um ponto bem importante a gente comentar, né? Que, como tu comentou, mais dados eles são sempre bons, mas desde que a gente processe esses dados, né? Então, a gente tem que dar uma olhada quando a gente está pensando na inteligência desses dados, por exemplo, pensando em uma solução de custo mais baixo de operação. Por exemplo, a gente minimizar perdas por demora em ação, por exemplo. Então, qual o tipo de situação que a gente tem dentro desses gráficos e que a gente consegue comparar com o que aqui a gente já tem, que a gente consegue saber qual tipo de problema a gente consegue rapidamente ou não resolver, né? Então, é uma questão teoricamente simples, né? Mas que com uma inteligência de dados a gente consegue ver. Por exemplo, se a gente percebe que a gente tem uma irradiância muito alta e a gente está tendo o inversor limitando a potência numa situação muito mais adversa, né? Então a gente já consegue imaginar que a gente possa ter alguma questão ali com esse inversor, a gente pode dar uma olhada em outro, ou então pedir uma equipe para deslocamento, ou então a gente pode perceber se as correntes que estão saindo ali na medição do CC, supondo que o inversor ainda não está clipando, né? Se ele está de acordo com o que a gente espera no datasheet do módulo, né? Se ele não está com algum tipo de limitação ali na injeção dele de alguma forma. Então, a inteligência dos dados, eu acredito que ela começa primeiro no mapeamento de possíveis problemas que a gente possa ter e qual tipo de efeito que a gente vai ter dentro dos dados que a gente vai obter, né? E com base nisso, a gente consegue separar em alguns problemas de mais fácil solução e mais rápido, que às vezes é uma questão de uma intervenção fácil, né? E alguns problemas um pouco mais complexos, que envolvem substituição ou manutenção um pouco mais pesada. Então, só da gente ter esse tipo de separação, a gente já consegue ter uma melhora, né, nessas perdas por planta parada, por falta de informação, né? Então, essa é uma das abordagens que a gente pode ter. A gente pode ter sistemas um pouco mais complexos, onde a gente pode, por exemplo, puxar todos esses dados dentro de um sistema de processamento e já automaticamente comparar com as informações que a gente tem dos fabricantes, a gente verificar se a gente tem realmente uma string, se ela comparar o simulado com o real que a gente está tendo, com os dados da estação. Então, essa é uma outra situação que a gente tem.
Então, a gente pode partir desde desse tratamento de dados mais simples para dados mais complexos, e todos eles vão ter algum custo adicional, talvez, e também pensar em quais tipos de problemas que eles vão resolver, dependendo da situação, né? Eu queria comentar sobre o PR que eu mostrei da plataforma. A gente viu aquele gráfico que tem indicação, então eu tenho os dados de geração diários, e na parte inferior eu mostrei que eu tenho um gráfico que é o do PR. Aí não deu para explicar o que era exatamente, porque o tempo foi curto, então eu vou aproveitar esse momento para a gente compartilhar. O Performance Rate ele é um indicador para a gente do que eu comentei, quanto a gente espera gerar de energia e quanto de fato gerou, e a gente faz essa relação e identifica um número, que pode ser de 0 a 100, ou no caso da plataforma a gente mostra de 0 a 1. Ou seja, 1 seria um cenário perfeito, onde não teve nenhuma perda. Basicamente, toda a energia que entrou, ela saiu. Mas a gente sabe que isso no mundo real não existe, né? Eu sempre vou ter algum tipo de perda na conversão. Então, um número esperado, um número que é ok, quando a gente fala de 0,75, 0,8, 0,85, é um número que normalmente, dependendo das características do projeto, é muito bom. E aquele gráfico, ele automaticamente vai te mostrando. Então, basicamente, quando você ativa a função na plataforma, você acompanha e fica esperando aquela performance ali em torno de 0,8, né? Um sistema que está performando muito bem. Às vezes, né, a gente tem sistemas que até chegam a 0,9, que é uma eficiência assim, muito boa. E o legal é porque, normalmente, você nunca sabe, olhando os gráficos de geração diária, você não sabe se era um dia chuvoso, se era um dia nublado, ou se de fato foi um problema e por isso está produzindo menos. Principalmente quando você tem só um inversor, você não tem parâmetro. Com esse sistema, você sabe, por exemplo, que a expectativa de geração era alta, porém a geração foi baixa. Então a barrinha do PR que está indicada na plataforma, ela fica bem baixa. E você vai olhar e vai falar assim, esse dia ele não entregou o que estava sendo esperado. E aí sim você entra naquele dia, nos gráficos, né, e analisa as informações. Então imagina que você chega um momento que você tem 10, 50, 100, 200, 1000 sistemas que você tem que monitorar, sua equipe de operação, do pós-venda, e você tem que ficar procurando, né, performance. E esse indicador, ele vai te dar, a nível de dias, por exemplo, ou de meses, onde que está o problema de performance. Então, você foca naquele dia e consegue se aprofundar. Eu vi alguns estudos que eu queria compartilhar, mas como a apresentação tinha que ser enxuta, mas você pode olhar, por exemplo, por ano, né? Então, qual foi o PR de mês a mês? E perceber comportamentos, por exemplo, é um comportamento que varia muito, então alguma coisa está acontecendo só em algumas partes do mês, pode ser a rede, por exemplo. Ou os módulos estão degradando mais rápido do que o esperado, então o PR vai diminuindo gradualmente, então você consegue acompanhar. Então, eu recomendo bastante estudar um pouco e ver, né, como funciona isso na plataforma, porque ela é um atalho muito importante para a equipe de pós-venda. Na vez de ficar tentando desvendar o que está acontecendo, usa a tecnologia para que te dê realmente um spot em cima do que está acontecendo. Você sabe o mês, o dia que você tem que olhar, facilita muito, tá? Então, queria só aproveitar e detalhar melhor, que não deu para falar na apresentação. Bom, nessa questão de tratativa de dados, né, o que eu queria colocar é o seguinte, não vendo muito o lado técnico, né, mas a questão do pós-venda, né, que a gente entende que é muito importante. O que acontece muito no pós-venda, né, é o que já foi citado por vários palestrantes, né, a questão de pequenos problemas, né, que pode acontecer na instalação de um Wi-Fi, na configuração. Então, quando eu mostrei aquele sistema de monitoramento próprio da Sunways, ele foi totalmente reestruturado, né, para poder trabalhar esse pós-venda, né, analisar todos esses dados, gerar alertas, não só para o instalador, como para o distribuidor, como para a própria Sunways. Então, ele foi reestruturado para facilitar o pós-venda. Então, tem situações hoje que a gente pode estar comunicando. Então, digamos que o instalador ele tenha um problema numa determinada planta, né? Ele não conseguiu resolver. Aí ele já está remotamente vendo o problema que está acontecendo, automaticamente o nosso engenheiro no Brasil já está vendo o mesmo problema com ele, né? E se for necessário, a gente já aciona a engenharia na fábrica para que os três conversem ao mesmo tempo para tentar solucionar o problema, né? Então, a gente direcionou muito essa questão esse ano do monitoramento para facilitar justamente esse entendimento do que está acontecendo nas plantas e rapidamente definir uma solução, né? E complementando a questão do pós-venda, né, a Sunways hoje ela não tem assistência técnica, né? Nós temos um esquema que, se remotamente, através desse monitoramento, nós não conseguirmos resolver ou solucionar o problema remotamente, automaticamente do nosso setor, né, de pós-venda é enviado um novo inversor, seja para o distribuidor ou diretamente para o consumidor final, para agilizar esse processo. Porque o que a gente entende é que esse pós-venda ele não pode ser demorado,
né? O instalador ele faz a instalação, o consumidor final tem essa homologação feita e não pode ficar 40 dias, 50 dias numa assistência técnica. Então, todos os nossos esforços estão sendo direcionados para resolver rapidamente, remotamente, com todas as equipes, né? E se não conseguirmos, enviamos um novo inversor. E para isso, para distribuidores, né, que têm os inversores da Sunways, sempre quando existe uma compra, né, de um container, seja 20 ou seja de 40, né, sempre vem 3% de spare inverters para cobrir, né, eventuais problemas que possam acontecer junto às instalações. Isso diretamente entregue sem custo para o distribuidor. Então, realmente essa parte do pós-venda é uma questão muito interessante que, como o pessoal mencionou, e da visualização do que a gente está tendo ali, de fato, acontecendo na planta, né? Então, realmente é interessante que a gente tenha, além disso que o pessoal já comentou aqui, é interessante a gente ter essa visão também de o que de fato está acontecendo e o que a gente consegue evitar no caso de uma reparação. Então, a gente pega alguns casos em que a gente tem algum problema na instalação em si e mesmo que haja uma substituição, pode acontecer algum problema na própria instalação que aconteça de forma cíclica, alguma coisa assim. Então, de fato, quanto mais informações a gente puder ter dessas plantas, mais rápido, de fato, é o pós-venda. Eu concordo com os colegas aqui, isso é uma coisa bem importante. E quanto mais fácil esses dados, né, essa questão do desempenho da planta é uma coisa interessante, é um dos pontos focais que a gente tem nessa questão de visualização, né? Então, acredito que amarra bem todos esses tópicos, cada um numa abordagem um pouco separada, mas, de fato, no fim das contas, a gente tratar da mesma coisa, que é a gente ter um acesso bacana dentro do pós-venda para a gente conseguir, de forma mais acurada, mais rápida, resolver esses problemas, né? E de diminuição de perdas, de diminuição de tempo de espera, acurácia na resolução do problema, né? Então, cada um desses pontos eles são realmente bem interessantes de serem levantados aqui pelos colegas. Achei bacana aqui. Essa questão de performance, né? A gente tem que se atentar também que o que quer no final, a gente precisa no final é a maximização da questão financeira, né? Ou minimizar custos ou maximizar o lucro, no caso, né? Sempre envolve nisso daí. Até a questão do pós-venda, né? Da questão de sujidades. Qual a frequência ideal para limpeza de painéis? Depende do custo de levar lá alguma pessoa para limpar, né? E quanto da diferença de energia que vai ter. E essa questão dos dados é fundamental para detectar a questão da necessidade de limpeza ou alguns outros problemas, né? A nível de módulo... Pouco se discute muito isso, né, no setor, né? A limpeza, né, voltar para o cliente, trabalhar isso de novo, né? Isso ficou um pouco esquecido aí por todos nós, né? Que é muito bom vender, né? É bom vender, mas com o tempo, né, a sujeira começa a atrapalhar, outros problemas, né? Então, eu acredito que os instaladores, juntamente com toda a cadeia, né, tem que ter esse olhar para o cliente final, né? Porque ele que vai estar indicando novas vendas, novas compras, e eu acredito que todos nós, às vezes, deixa de lado um pouco, né, essa questão de voltar ao cliente, está funcionando, não está, estamos monitorando, não estamos, né, até mostrar para o cliente, olha, eu estou há 6 meses olhando, está tudo legal com a sua usina, não está dando problema, vamos dar uma olhada. Então, acho que isso é que vai melhorar cada vez mais o setor e aumentar realmente as vendas. Essa questão, até tu falou do dimensionamento também no início, né? Essa questão do dimensionamento, até de colocar o inversor com potência muito inferior a de todos os módulos, né? Isso me parece ser um problema. Às vezes, quando tem 40%, 50% a mais de potência de módulos, começa a cortar, dar o clipping, né? E o custo do inversor não é tanto assim. No final tem que ser feita uma análise financeira, mas será que tu sempre vai funcionar essa análise financeira? Porque nem sempre os simuladores vão funcionar adequadamente. Né? Eu acho que isso no setor virou um mito já, né? Todo mundo começava com 30% de overload, depois todo mundo queria 40%, depois 50%, daqui a pouco 100%. Né? Então, isso cresceu muito e os próprios distribuidores trabalham muito isso, né? Eu acho que os instaladores têm que começar a pensar bastante nisso também, porque causa problemas, né? O inversor, já estão falando em 60%, 70% de overload,
Né? Pois é. Então, é muito difícil. É isso aliado a preço. Né? Então, todo mundo quer 80% de overload com o menor preço possível. Então, isso é um pouco difícil de se conseguir. Né? Então, por isso que eu falo do dimensionamento correto, né? E cada vez se capacitar mais para a gente conseguir apresentar para os nossos clientes finais uma usina muito bem montada, muito bem estruturada, com componentes, com normas seguindo. Eu acho que isso é um outro problema que a gente tem visto muito nas instalações, que às vezes não é o inversor XYZ, é muitas vezes a instalação. Né? Então, tem muitos que têm instalações excelentes, mas, por outro lado, tem outros que não se preocupam com as instalações, com se capacitar cada vez mais para ter boas instalações, seguindo normas. Né? Eu acho que, se seguir norma, já consegue fazer uma excelente usina. Né? O que a gente vê é que muita gente não está seguindo normas. Isso da parte técnica, que é complicado para os fabricantes, distribuidores e para os próprios instaladores. Né? Eu vejo assim. Esse é um ponto bem bacana, né, mencionado aqui, né, a parte da instalação e como ela vai ser feita, né. Então, isso é uma coisa legal da gente também trazer, as empresas também de fabricantes, né, aqui todos nós com times de engenharia já dentro do país, com planos ou com já suportes e centrais de atendimento já estabelecidas, né. Então, a gente ter pessoal capacitado para a gente conseguir fazer esse auxílio, essa recomendação, né? Então é importante que esse tipo de empresa ele se mantenha no mercado, né? E isso é uma questão que a gente começa a ver em breve, né? Assim que acabar aquela garantia de 10 anos, né? Quantos vão estar aqui? Então, quando a gente pensar, né, em que tipo de coisa que a gente vai oferecer para o cliente, né? A gente começa essa questão do pós-venda, ela vai começar já de agora, mas colhendo frutos daqui a pouco, né? Então, enfim, então já é interessante a gente olhar a questão da performance, como elas vão serem analisadas, como que a gente vai ter a resolução desses problemas, a identificação dessas questões, né? Então, Vamos ter que finalizar agora, já acabou o tempo, né? Mas pode ser considerações finais de cada um. Né, então, eu agradeço bastante o tempo de vocês, né? A gente falou de um tópico um pouco diferente, com abordagens diferentes, mas que eu fico feliz que o pessoal tenha achado interessante essa questão de trazer comunicação para o sistema de monitoramento e como esses dados vão auxiliar vocês no futuro, né? Bom, gostaria também de agradecer a presença de vocês, o tempo disponível aqui para as apresentações, né, e colocar totalmente a equipe da Sunways no Brasil à disposição de vocês. Nós estamos localizados na região de Campinas e, como não deu para terminar muito ali a apresentação, mas com o crescer dos distribuidores, nós pretendemos ter 3 pós-vendas. Um fixo em Campinas para atender Sudeste e Centro-Oeste, um no Sul e um no Nordeste. Sempre pensando nessa agilidade de troca, nessa aproximação junto aos instaladores para ter uma troca mais efetiva e mais rápida. Tá? Então, a gente se coloca à disposição de vocês, né, para solução de problemas, conhecer mais os equipamentos, receber um equipamento, no caso dos distribuidores que queiram conhecer melhor os nossos equipamentos. Né? Então, ficamos à disposição e agradecemos bastante a presença de todos vocês e parabéns aí por estar se capacitando, né? Como eu falei no início, isso é importantíssimo e eventos como esse cada vez tem que crescer mais para que o nosso setor cresça, né, de modo saudável. Isso que é importante. Obrigado. Legal, pessoal. Também agradeço a todos que ficaram até aqui, né, acompanhando. É um tema muito importante. E a mensagem final que eu queria deixar é só a provocação que eu fiz referente à tecnologia. Usem tecnologia ao seu favor, tá? A tecnologia é o caminho em todos os mercados. Então, quando a gente fala de mercado automobilístico, quando a gente fala de mercado hospitalar, quando a gente fala de qualquer área, aviação, mais equipamentos, mais componentes, eles são mais segurança, tá? Eles são maior performance. Então, a gente viu as apresentações, principalmente sobre segurança, e o caminho é usar a tecnologia ao nosso favor para proteger as pessoas que a gente ama. Então, proteger a instalação, proteger nossos instaladores, e ela vem nesse sentido. Então, use tecnologia para aprimorar o seu processo, abra a mente, né? Pense no que tem de opção, e a gente fica à disposição para conversar e tirar qualquer dúvida, tá? Ok, quero agradecer aqui então a participação dos nossos palestrantes, muito obrigado.